Você está começando na área de UX agora e quer saber quais são as ferramentas que você precisa aprender logo de cara. E além disso, qual computador você precisa comprar para começar? Fica aí. Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se você é novo por aqui, o meu nome é Álvaro e neste canal a gente fala sobre UX design e carreira. Não importa o seu nível, se você está começando agora, se você é júnior, se você é sênior, se você está querendo iniciar uma carreira fora do Brasil, neste canal você vai encontrar tudo sobre o UX design. Então, putz, se inscreve aqui no canal, eu vejo que mais que 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então por favor se inscrevam aqui no canal e se vocês gostarem desse vídeo já deixa o like aí. O vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos comentários e também lá no meu Instagram, que se você não me segue, tá passando aqui embaixo, é álvaros.design, que é Álvaro, tô começando em UX. Qual computador que eu devo comprar e quais são as ferramentas que eu preciso aprender? Eu tenho que aprender Photoshop? Eu tenho que aprender Premiere? Eu tenho que aprender Illustrator? Qual que é a ferramenta aí que eu devo aprender para começar a minha carreira como UX design? Esse vídeo ele vai ser basicamente dividido em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar sobre computador, sobre hardware, a tecnologia que você precisa aí para iniciar a sua carreira e depois a gente vai falar sobre as ferramentas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ferramentas diversas dentro do mundo de UX e UI de uma maneira geral, mas o vídeo de hoje é bem específico para você que está começando e não tem ideia de qual ferramenta você deve aprender logo de cara. Vamos lá, falando sobre o computador, falando sobre qual máquina aí você precisa para começar a trabalhar como UX designer. Para começar, primeiro de tudo, eu não sou nenhum especialista em hardware, não sou nenhum especialista em informática, em TI ou qualquer coisa desse tipo. O que eu vou falar aqui é com base no que eu acho e nas necessidades que eu, como UX designer, tenho no meu dia a dia. A primeira pergunta que eu sempre recebo é: Álvaro, eu preciso de um Mac? Eu preciso ter um computador da Apple para ser UX designer? A resposta é muito clara e direta: não. Eu conheço vários designers, vários UX designers que eles não trabalham em ambiente que tem um Mac ou um ambiente ali com um Mac no dia a dia. A grande maioria aqui fora do Brasil sim trabalha utilizando o Mac porque de fato é um computador que ele vai ser muito mais fluido para você trabalhar no seu dia a dia, mas a resposta é você não precisa. Se você estiver pensando aí em comprar um Mac, o que eu te digo é que qualquer Mac que você compre já vai funcionar, já vai servir para você iniciar os seus estudos e iniciar a sua carreira como UX designer. Para vocês terem noção, eu comprei um Mac em 2012, se eu não me engano, 2012, e eu fiquei com ele até 3 anos atrás. Era um Mac muito antigo e a única coisa que eu tive que fazer nesse Mac foi trocar o HD, o disco duro, por um SSD para deixar ele muito mais rápido. Então, às vezes, se você tá com pouca grana, mas você quer comprar um Mac, talvez porque você quer aprender a mexer no Sketch, por exemplo, beleza, vai lá, compra um Mac, pode até ser um Mac um pouco mais antiguinho, e aí, se ele ainda não tiver, você troca por um SSD que ele vai servir tranquilamente. Caso você queira um Mac, o que eu te recomendo é você ter aí um espaço mínimo no seu computador de SSD de 256. Se você conseguir aí seus 500 GB de espaço, tá ótimo, porque o sistema já é um pouco pesado. E se você quiser aprender Sketch, hoje o Sketch ainda funciona com arquivos no próprio computador. Por mais que exista o Sketch Cloud, a grande maioria dos arquivos você vai armazenar no seu computador, porque você não vai comprar uma licença de Sketch Cloud só para você treinar. Falando agora sobre PC, né? Você fala, Álvaro, não quero um Mac, eu vou falar sobre PC. Eu vou falar aqui as configurações básicas e mínimas que você precisa e eu vou te explicar o porquê. Muita gente vai falar, Álvaro, mas eu vou conseguir aprender, vai rodar todos os programas? Simples, a gente vai chegar já na parte de ferramentas e vocês vão ver que a gente não roda, a gente não precisa de vários softwares para estudar UX, né? Para começar a nossa carreira, você não vai rodar muita coisa pesada. E o mais importante é que a grande maioria dos arquivos que você vai rodar, ou seja, o arquivo do Figma, o arquivo do Miro, por exemplo, eles vão estar na nuvem. Por isso não existe a necessidade de você ter um computador com um espaço muito grande. O que eu recomendo é qualquer computador que seja a partir de Intel i3, ou às vezes se você tiver um processador AMD,
ótimo também, ele já serve que esteja aí equivalente. 4 GB de RAM já dá para começar, mas se você puder investir em um computador de 8 GB de RAM, ótimo. E o espaço aí, mais uma vez, sendo SSD, maravilha. Não precisa investir muito em espaço porque a grande maioria dos arquivos vão estar na nuvem. A não ser que você queira mexer com um pouco mais de design gráfico, um pouco mais de UI, que talvez você vai precisar de arquivos de interação, você vai mexer no After Effects, você vai mexer no Premiere, talvez, ou no Protopie, alguma ferramenta de prototipação que não funciona na nuvem. Os outros softwares todos você vai poder armazenar tudo na nuvem, então você já não precisa de tanto espaço assim. Repassando, vou colocar aqui do lado configuração mínima para um computador de um UX designer, aí um processador Intel i3 no mínimo de 4 a 8 GB de RAM. Se você tiver 8 GB eu recomendo muito mais, e a questão do espaço a partir de 256 que seja SSD, perfeito. Lembrando que grande parte desse espaço ele já vai ser ocupado pelo próprio sistema, pelo Windows que você vai instalar ali. Falando agora sobre ferramentas, né, sobre ferramentas básicas que os UX designers usam aí no início. Você tem que levar em consideração que, óbvio, você vai precisar de uma ferramenta de design, você vai precisar de uma ferramenta que é o que a gente chama aí de canvas infinito, né, que seja ali um whiteboard, e você vai precisar de alguma ferramenta de documentação. Vou falar bem rapidamente algumas ferramentas que você pode utilizar. Quando a gente fala em UI, quando a gente fala em trabalhar mais em criação de tela, é inegável que Figma é a ferramenta do momento, é a ferramenta mais utilizada e eu acredito que ela vai dominar o mercado por muito tempo ainda. Então, Figma, ótimo. Recomendo sim você dar uma pincelada, você estudar um pouco de Adobe XD, e aí você tendo um computador dessas configurações que eu falei, vai funcionar tranquilamente. E se você tiver um Mac, pode dar uma olhada no Sketch, mas também assim, não é nada muito necessário, porque uma vez que você sabe uma dessas ferramentas, todas as outras você aprende muito mais fácil. Lembrando que UX não é sobre ferramenta, tá? UX é muito mais sobre metodologias, sobre processos, sobre entrevistas com os usuários, sobre pesquisas e assim por diante. Então, ferramenta de design, você vai precisar do Figma ou um Adobe XD, que também é interessante caso você tenha um Windows. Quando a gente fala agora sobre ferramenta de whiteboard, né, para você criar aí user flows, wireframes e etc, existem várias, mas as duas principais aí, as duas que são mais utilizadas hoje em dia no mercado, primeira delas é o próprio FigJam, que é uma ferramenta que já está lá dentro do Figma, então você não precisa instalar nenhuma ferramenta interna, ele tem uma certa semelhança e é uma ferramenta que está ganhando muito espaço no mercado, principalmente entre os designers. E aí você vai entender por que eu tô falando entre os designers. Talvez todo mundo que já trabalhe na área agora vai querer me matar, mas o que eu vejo muito é que o FigJam está sendo muito utilizado sim pelos designers dentro do time, então para você fazer uma retro, para você fazer um exercício entre os próprios designers da equipe, mas quando a gente está falando sobre profissionais, sobre conversar com pessoas do negócio, a ferramenta que eu ainda vejo sendo muito utilizada e continua crescendo muito é o Miro. Por quê? O que acontece é que quando uma empresa ela faz um contrato com uma ferramenta ou com alguma espécie de software, normalmente esse contrato é por um determinado período e muitas empresas contrataram o Miro e ainda estão utilizando, e eu acho que eles vão continuar utilizando por toda a versatilidade e a facilidade que existe para qualquer pessoa que não tenha nenhum conhecimento em design possa utilizar o Miro como a sua ferramenta ali de brainstorming. FigJam pode ser uma solução? Sim, e eu acho que ele ainda vai chegar nesse ponto, mas hoje eu recomendo para ferramenta aí de whiteboard, para ferramenta de você conseguir documentar, criar user flows, wireframes, etc, Miro e FigJam. Estude as duas. Mais uma vez, são duas ferramentas que você tem a versão gratuita, tanto do Figma, FigJam e Miro, e você pode utilizar elas aí tranquilamente no seu dia a dia e tudo está na nuvem. Isso que é o mais legal. Falando agora sobre documentação. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal e vou até colocar um vídeo aqui em cima, que é o que vai fazer com que você aí seja um melhor designer, que você seja um designer de alta performance, a importância da documentação. Seja você um profissional que está começando agora ou você é um profissional que já trabalha há tempo, mas é muito importante você documentar todo o seu processo e você conseguir de fato organizar todas essas ideias, até para quando você for apresentar isso, seja muito mais rápido porque você tem tudo documentado. Ferramentas de documentação existem várias e você pode utilizar, por exemplo, o Google Docs, que é simples, é gratuito, se você tem um e-mail do Gmail, você pode utilizar ele numa boa. Mas
eu particularmente recomendo o nosso queridíssimo Notion, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, mas o Notion ele é muito versátil e você pode utilizar ele tanto para documentar design, quanto para documentar coisas do seu dia a dia, por exemplo. Lá dentro do Notion existem vários templates que vão te ajudar a documentar, por exemplo, seu design system, suas decisões, você consegue embedar imagens, você consegue subir vídeos, você consegue fazer tudo e o mais legal é que você consegue compartilhar ele muito fácil com outras pessoas. Então, às vezes você está fazendo um curso, você pode criar toda a documentação do seu curso ali, tudo que você está aprendendo, a maneira que você estuda, seus cadernos de estudo, todos os projetos e você pode compartilhar facilmente com outra pessoa, com um professor, com um mentor e assim por diante. Essa fase inicial, quando você está entrando na área agora, já demanda um certo investimento, porque você vai acabar comprando um curso ou outro e além disso vai muito investimento de tempo. E vocês têm que aprender a otimizar o processo de vocês e fazer com que o seu tempo seja muito mais produtivo. Uma maneira de fazer isso é de fato investindo um dinheiro em um computador que vai te ajudar a estudar e não vai te dar mais problema. É óbvio que a realidade de cada pessoa muda, então se você às vezes está começando na área e tem um computador ali fraquinho, mas está funcionando o Figma, ótimo, continua, estuda nesse computador, continua utilizando ele para fazer sua documentação no Notion e já está. Pouco a pouco você vai evoluindo, pouco a pouco você vai com certeza progredindo na sua carreira e você vai tendo mais dinheiro, vamos dizer assim, para investir de fato em uma máquina que você esteja contente. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido de uma vez por todas acabar com essa dúvida, se você precisa de Mac ou não, que computador você precisa para começar a trabalhar com UX Design e também as principais ferramentas, as ferramentas que você vai acabar utilizando no início da sua carreira, no seu dia a dia. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like aqui e comenta aqui se esse vídeo foi útil para você. Desejo para vocês uma boa semana, a gente se vê na semana que vem, um forte abraço e até a próxima. Valeu!